Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Que bom que você está aqui, que bom que você chegou. Quem estava aqui ano passado, quando teve a corrida de 10 km da tribuna? Ó, tá bem de memória aí, ó. Souza, Zana, Nélio. Eu não lembro se eu estava aqui, mas se você estava aqui ano passado, provavelmente você vai ouvir eu falar do mesmo texto. Que toda vez que tem corrida, eu sou levado a um texto só. Eu não consigo fugir dele. Eu tentei fugir dele, mas não consigo. Então eu te convido a abrir comigo lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sobre o que Paulo está falando aqui, irmãos? Paulo está falando sobre uma corrida da fé, uma corrida cristã. A gente pode chamar como bem entender, pode dizer que é a corrida da graça, não sei, a gente pode falar o que você preferir, corrida cristã, corrida da fé, corrida da graça. Mas essa corrida que Paulo está dizendo aqui nesse texto, 24 ao 27, ela envolve cada um de nós, não importa a sua idade, não importa a sua condição física. Eu e vocês fomos, cada dia estamos convocados, conclamados a correr essa corrida. E quem estabeleceu essa corrida para nós? A gente não fez nenhum tipo de inscrição, a gente não pagou nada. Quem estabeleceu essa corrida para nós foi o próprio Deus. E o próprio Deus que estabelece a corrida, Ele também nos dá capacidade para correr. Olha que maravilha. Não foi alguém que te deu um presente e falou: vai lá correr 10 quilômetros, vai lá, vou te dar um presente, você não comprou. Aquele que estabeleceu a corrida é aquele que te deu condições para que você pudesse correr essa corrida. E no outro texto, em 1 Coríntios, Paulo está falando no capítulo 15, no versículo 10, ele está dizendo o seguinte: mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Um outro versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 5, Paulo diz o seguinte também, importante para nós: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Paulo diz no outro texto que nós lemos: mas a graça de Deus comigo. Então nós somos chamados a correr uma corrida, e Paulo fala: vocês precisam correr, não é para ficar em último, vocês precisam correr, não é para ficar lá atrás com quem caminha, vocês precisam correr para ganhar. Corram de tal modo que vocês possam de alguma maneira alcançar o prêmio que é proposto nessa corrida. Irmãos, então eu e você temos uma corrida para correr na nossa caminhada com Cristo, e quem propôs essa corrida foi o próprio Deus. E é esse próprio Deus que propôs a corrida que nos dá capacidade para correr. Paulo está falando sobre essa corrida. Paulo está falando sobre essa corrida da graça. E eu e você somos inseridos. Assim que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós iniciamos então essa corrida. Corrida que nos leva em busca de um alvo. O maior alvo das nossas vidas. É para isso que existe essa corrida, para que nós
possamos caminhar em direção ao alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. Ah, tá bom, Leandro, mas em meio à corrida da vida, eu corro tanto, com as coisas do trabalho, com a família, com as coisas que eu tenho para fazer. Você está me dizendo que existe mais uma corrida? Sim, existe mais uma corrida. Mas não esqueçam, aquele que propôs a corrida é aquele que nos dá a capacidade de correr, é aquele que nos dá estrutura para que nós possamos vencer e chegar até o alvo. Mas por que essa corrida é importante, Leandro? Por que essa corrida é importante? Paulo fala numa outra carta lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, ele diz o seguinte: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo principal, irmãos, o alvo principal das nossas vidas, da nossa corrida da fé, da nossa corrida cristã, da nossa corrida da graça, sem sombra de dúvidas, é o Senhor Jesus. Porque no final dessa corrida que Ele nos coroará, no final dessa corrida com a vida eterna, com uma eternidade. Tá bom, Leandro, mas como é que eu posso então alcançar, como eu corro isso? E nós podemos ver nos textos que Paulo se considerava um corredor, alguém que estava correndo essa corrida. E num outro texto, em 1 Coríntios 9, 24, ele diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, no texto que nós lemos no primeiro versículo, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Lá no estádio, lá na corrida, nos 10 quilômetros hoje, um só ganhou o prêmio principal. Tem segundo, tem terceiro, mas um só ganhou o prêmio principal. E Paulo fala: corram de tal maneira que vocês possam alcançar esse prêmio. E essa imagem da corrida, do estádio, o que Paulo está falando aqui, irmãos, é uma visão muito comum para quem estava ouvindo. Eles estavam acostumados com os jogos, de 2 em 2 anos existia todo um movimento ali na cidade, existia toda ali uma preparação, então eles sabem do que Paulo está falando. E nós podemos ver Paulo falando com muita propriedade, então aquilo não era algo complicado para Paulo. Paulo sabia do que estava falando. Só que para correr, irmãos, para nós estarmos nessa caminhada, buscando alcançar esse prêmio, nessa corrida da fé, alcançar a eternidade, alcançar essa coroa, que não é uma coroa que é feita de folhas, não é uma coroa que pode de alguma maneira um metal que vai, uma coroa que não vai acabar, é eterna para nós. A gente precisa entender que algumas coisas são extremamente importantes. Paulo fala sobre isso aqui em 1 Coríntios 9, 24 a 27. A primeira delas, irmãos, é que se nós trouxermos para a figura da prova, da corrida, do treino, de qualquer esporte, não precisamos falar sobre só corrida, e nós temos muitos esportistas aqui na igreja. Quem está em primeiro lugar ainda é o Vinícius. Certo? Não? Se tem uma competição interna aqui, ó, Vinícius está ganhando. Precisamos de um treinamento. Nós precisamos de um treinamento adequado. E esse treinamento, irmãos, é um período de intensa disciplina. Durante os treinos, para você alcançar, eu quero correr ali 10, 15, 20, 40 quilômetros, eu quero participar de uma competição, seja do que for. Aquela pessoa que se diz o atleta, ele precisa se comprometer. E naquela época, irmãos, os atletas, eles faziam um compromisso, eles juravam diante do Deus, chamado Zeus, que eles iam seguir 10 meses de treinamento rigoroso para conseguir chegar nos Jogos Olímpicos e competir como eles deveriam competir. Nós sabemos, você que gosta, que treina, tem uma dieta rigorosa, uma disciplina, para que você possa treinar. E esses caras fazem tudo isso ao fim de alcançar uma coroa. Na época de Paulo era feita de louros, e por isso ela logo estragava. E hoje é feito de algum outro metal, mas eu não sei se você já viu isso. Tem atletas olímpicos que ganham medalhas de ouro e
Anos depois eles falam, descascou minha medalha estragou e tudo mais, e muitas vezes recordes que constantemente são quebrados. Mas o que nós podemos ter certeza nessa manhã e para sempre, irmãos, é que a corrida que eu e você corremos, e que eu estou te lembrando que você corre, eu estou te convidando a correr nessa manhã, é uma corrida que oferece uma recompensa que dura para sempre. O que Paulo está dizendo é que assim como esses atletas que correm, que dão sua vida para algo que vai acabar, perecível, nós precisamos buscar se manter nessa corrida para ganhar essa coroa que dura para sempre. E o que nós vemos, irmãos, é que Paulo tinha que se disciplinar a vida dele para abrir mão do que muitas vezes, talvez em algum momento foi mais importante, mas ele sacrificava por amor algumas coisas, por amor do Evangelho. Perdendo muitas vezes coisas da vida, mas que pudesse ter a certeza que ele ganharia uma coroa que não estraga, que não é perecível, a certeza da vida eterna. Irmãos, o treinamento é muito importante, nós precisamos estar preparados. Em meio a essa corrida nós temos tentações, em meio a essa corrida nós temos desânimos, em meio a essa corrida nós temos outras coisas que tiram o nosso foco. Nós precisamos manter o nosso foco, precisamos treinar através da busca pelo conhecimento, mais leitura da palavra de Deus, devocionais, mais contato, comunhão, oração. Nós precisamos cada vez mais buscarmos a Deus para que possamos permanecer firmes nessa corrida. A segunda coisa é que chega a hora da prova. Um atleta treinou, como falamos, 10 meses, chega a hora da prova. E o que acontece é que depois que a gente entra nessa corrida, que a gente está nessa corrida, nós precisamos manter o foco. Jesus fala sobre um exemplo que também era muito claro para aqueles homens que estavam ali, agricultores, que mexiam com terra. Ele fala sobre o arado. E quando você pega um arado ali, como se fosse um carrinho de mão ali na época de madeira, você precisa fazer o rasgo na terra de uma maneira reta, para que depois eles pudessem colocar ali sementes, e aquela terra pudesse germinar, frutificar. E o arado, quem colocava ali a mão no arado, quem fazia esse movimento com o carrinho, ele não podia olhar para trás, porque se ele olhasse para trás, ele ia desviar o arado e não ia manter a linha reta. Então quando Jesus fala sobre calcular o custo do discipulado, Jesus falou, aquele que põe a mão no arado não olha para trás, aquele que encara essa obra, aquele que assume essa corrida, é alguém que precisa olhar para frente, se manter com foco, sem distrações. Se a gente quiser ganhar o prêmio, a gente precisa manter os nossos olhos em Cristo, no nosso juiz, precisamos manter o foco nele, o nosso Senhor e Salvador. E foi exatamente pensando nisso que Paulo escreve lá em Filipenses 3, 13 e 14 o seguinte: mas uma coisa faço, é que eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A nossa corrida exige, irmão, foco, concentração, exige autodisciplina, exige um ritmo para que nós possamos chegar nesse alvo, que é um alvo eterno, que vai nos garantir uma eternidade com Ele. Se nós desejamos servir ao Senhor, se nós entendemos que a nossa vida, Cristo é o alvo das nossas vidas, para chegarmos a isso, nós precisamos muitas vezes, irmãos, pagar um preço de muita disciplina, de muita oração, de muita dedicação, de muita renúncia e de muita perseverança, porque nós vamos desanimar, são muitos anos, nós vamos sim, lutas, dificuldades, aflições, mas a persistência é a alma da conquista. Disse uma vez, uma frase atribuída a Charles Chaplin, a persistência é a alma da conquista. Nada importante, você pode fazer essa análise comigo nesse momento, nada verdadeiramente útil, importante nessa vida é adquirido sem perseverança, irmão, sem muita luta.
Pensa aí num bem que você tem numa casa, quanta luta, quanta perseverança. Pensa aí no estudo, pensa aí no emprego, quantas coisas no negócio, quantas coisas foram adquiridas com muita perseverança, com treinamento de anos. Irmãos, na corrida cristã, nessa corrida que nós estamos propostos a fazer, graça, a corrida da graça da fé, nós só temos uma opção, irmãos, é vencer ou vencer. Só que o mais importante é que não estou te chamando para a responsabilidade de ser o número 1, sem poder te trazer. A coisa mais importante é que Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, nos incentiva, é o Deus que nos ajuda durante essa corrida. E aí a gente então precisa correr com perseverança, aquilo que está proposto para nós, olhando firmemente para Jesus. E talvez essa seja a parte mais importante da nossa corrida, é nós olharmos para Ele. Porque se nós estivermos mantendo o nosso olhar em Cristo, irmãos, nós não vamos ter tempo, nós não vamos ter motivos para nos desviarmos. Nós não vamos ter tempo para ocupações triviais da vida, nós não vamos ter tempo para cair no pecado, porque nós estamos olhando para o alvo que é Cristo. E aí nós podemos correr com confiança. E olhamos para aquele que é o maior vencedor, que venceu a morte, está vivo nos aguardando, para que possamos desfrutar com Ele dessa vida eterna, o autor e o consumador da nossa fé. É Ele que preparou caminhos diante de nós, e é esse Deus que nos capacita. Então por causa disso, porque Ele nos capacita, é fácil manter os olhos firmes em Jesus? Não é fácil. Será que é fácil ter Jesus como principal alvo da nossa vida? Verdade, irmãos, é que existem muitas distrações que constantemente estão dizendo para nós, para perdermos o alvo. Situações que até involuntariamente nos confundem, muitas vezes nos levam a outro caminho. Mas se o nosso alvo não for Cristo, irmãos, nós estamos correndo para nada. Como diz Eclesiastes, nós estamos correndo atrás do vento. E eu lembrei de algumas coisas, irmãos, que são exemplos práticos do que é correr atrás do vento, do que é correr sem alvo. Eu queria compartilhar com você com muita cuidado, para que nós não haja nenhum tipo de confusão, mas nós corremos sem alvo, irmãos. Vou fazer uma pergunta, não está aqui na minha programação, deixa eu fazer uma pergunta. Nosso alvo é Cristo, tudo que eu falei. O que você acha que, para onde você corre quando você acha que você corre sem alvo? O que te atrapalha na tua vida? Para onde nós corremos e esquecemos de Cristo? Alguém quer arriscar aí? Busca do agora, do presente. O que mais? Mais alguém? Prazeres desse mundo. Riqueza. Não. Para mim. Satisfação pessoal. Irmãos, eu coloquei 3, 4 coisas para compartilhar com vocês aqui. Obrigado, os irmãos que ilustraram perfeitamente o que é correr sem alvo. Irmãos, nós corremos sem alvo quando nós corremos, por exemplo, para o dinheiro. Martinho Lutero uma vez disse que o último pedaço do homem a se converter é o bolso, é a carteira. Mostre-me como uma pessoa lida com dinheiro e a gente vai saber muito sobre como essa pessoa se relaciona com Deus. Jesus falou muitas vezes sobre dinheiro, irmãos. Os estudiosos calculam que 1/3 de tudo que Jesus falou envolvia dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é importante para nós. Amém? Não amém. Então me dá seu dinheiro, que eu quero. Se a gente pensar só nas parábolas, irmãos, nós veremos esse tema
frequentemente empregado. A parábola, vou listar aqui: tesouro escondido, os lavradores maus, o rico insensato, dos talentos, do rico e Lázaro, a dracma perdida, uma série de parábolas. Uma outra, lá em Lucas 16, 1 a 8, fala do mordomo infiel. E essa parábola nos mostra percepções sobre como Jesus viu o dinheiro e como nós devemos usar o dinheiro corretamente. E se existe uma enigmática moral nessa história, dessa parábola, o versículo 9 diz o seguinte: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, a riqueza, estes amigos os recebam nas moradas eternas. Em outras palavras, irmãos, nós não deveríamos nos preocupar em usar as posses que temos para algo maior, como por exemplo o reino de Deus. Uma pergunta para nós: porque nós sabemos que as pessoas, digamos, mundanas, seculares, usam as posses para buscar um futuro melhor, e não tem nada de errado nisso, presta atenção. Mas pensam só nessa vida, e nós sabemos que essa vida não é o fim. Existe um futuro muito maior para nós, para celebrarmos. Por isso nós precisamos usar as nossas posses terrenas pensando num futuro em mente. Quando nós não entendemos que o que temos, o que Deus nos deu, é para que possamos servir, irmãos, tem algo errado nessa história. E aí nós corremos sem alvo, quando nós corremos somente em busca do dinheiro, e não em busca do dinheiro para que ele possa ser uma bênção para a tua vida, para a tua família, para a tua comunidade. Irmãos, muitas vezes nós corremos sem alvo. Isso cada vez é mais uma realidade quando nós nos afundamos e nós corremos só para o trabalho. Nós nos esforçamos muito para trabalhar, para buscar, para ganhar, para construir, porque nós queremos um nome, porque nós queremos sim uma casa maior, porque nós queremos sim um carro melhor, nós queremos um futuro melhor para os nossos filhos, a melhor escola. Nós fazemos isso, mas muitas vezes nós investimos 98% do tempo nisso e esquecemos, ou só damos míseros 2% para o Senhor. Damos a nossa vida para o nosso empregador e somos preguiçosos para a obra de Deus. E aqui tem 2 pontos importantes, irmãos. O primeiro deles é a questão desse gerenciamento do tempo. Somos comprados por um alto preço, custou o sangue de Cristo na cruz. Nós somos de Deus, irmãos. E nós podemos sim servir a Deus. E nós servimos a Deus aqui, mas nós servimos a Deus no nosso trabalho também. Nós servimos a Deus na nossa casa também. Nós servimos a Deus na faculdade. Nós servimos a Deus na academia. Nós servimos a Deus em qualquer lugar. E nós não podemos esquecer disso, que nós não trabalhamos só por trabalhar. Até no nosso trabalho nós vamos usá-los para a glória de Deus. E o que acontece é que nós temos e somos chamados a achar um equilíbrio, irmãos, porque o boleto vence amanhã, o cartão vence, nós temos compromissos, nós temos responsabilidades, mas nós precisamos equilibrar e achar um equilíbrio entre o nosso empregador terreno e o nosso Deus, que é Senhor das nossas vidas. E é lá no trabalho também que nós vamos ser conhecidos como os funcionários mais aplicados, mais dignos, mais honestos que a empresa pode ter. Eu trabalho 23 anos num lugar, está fazendo 22 anos que eu trabalho, não me reconheço em outro lugar. Tenho 43, desde meus 20 anos trabalho na mesma empresa, e agora eles me acharam no YouTube, lá do Paulo. Agora eu chego lá e falo: te vi pregando, hein? Nossa, que responsabilidade que eu tenho agora. Já tinha, mas agora eu estou pregando, eles estão vendo, eles vão ouvir o que eu vou falar aqui. Como é que eu posso viver algo diferente do que eu prego lá no meu trabalho? Não posso, porque o meu trabalho é para a glória de Deus. Eu e você precisamos encontrar o propósito de Deus lá no trabalho, porque lá no trabalho que você está correndo essa corrida cristã também, não é só aqui. Hoje eu fiz já fiz o meu check-in do dia na igreja, já cantei, já abri a igreja, já dei aula, ganhei aí um crédito para a semana inteira. Não, irmãos, não, é quando você sair daqui, o que você for fazer hoje, é amanhã, onde você estiver, que você vai viver para a glória de Deus, continuando correndo essa corrida.
Precisamos encontrar o propósito de Deus onde nós estamos. Por que eu estou lá? Por quê? Somos embaixadores de Cristo onde nós estivermos, estamos lá para glorificar a Deus. Se nós esquecemos disso, irmãos, nós estamos correndo sem alvo, correndo somente para o trabalho, correndo só com benefício pessoal, de ganhos e tudo mais. Precisamos entender que nosso trabalho é para a glória de Deus, que Deus é o dono das nossas vidas, é o nosso Senhor e Salvador, e precisamos encontrar esse equilíbrio, senão estaremos correndo sem alvo, somente para coisas que são mundanas, seculares. Isso, e nós entendemos que não existe essa separação. Em todos os lugares nós estamos para a honra e glória do Senhor. Irmãos, nós corremos sem alvo quando nós corremos, falamos de dinheiro, falamos de trabalho, agora eu queria falar sobre sucesso. Nós corremos sem alvo quando nós corremos o sucesso. Irmãos, Deus fez cada um de nós de um jeito especial, de um jeito admirável. Fomos escolhidos. Não, você não está aqui por acaso, você não faz parte dessa igreja por acaso, você não está aqui hoje por acaso, você ficou preso no trânsito, você veio, acordou cedo, atrasou, não estava afim de vir, você não está aqui por acaso hoje, você não faz parte dessa igreja por acaso, existe um propósito de Deus para isso. Nós somos um conjunto de pessoas que têm talentos, que têm dons, que têm habilidades. E às vezes a gente esquece isso, irmãos, e usa tudo isso só para benefício próprio. Esquecemos que Deus nos deu tudo isso para um benefício maior. Seja a coisa mais simples que você acha, uma característica pessoal, algo, irmãos, Deus te deu isso e te colocou aqui para que você possa servir cada um de nós, para que nós possamos fazer parte, somos parte desse corpo, e cada um de nós desse corpo tem uma funcionalidade. Quando nós entendemos isso, então, tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, o meu jeito, o meu temperamento, tudo que eu faço e tudo mais, tudo isso é para a glória de Deus. Se tem algo no teu temperamento que não é para a glória de Deus, a gente corrige. Se tem algo na tua vida que não é para a glória de Deus, a gente precisa corrigir, olhando para o alvo que é Cristo. Você quer saber o plano e o propósito de Deus para a sua vida? Procure ver e analisar como Ele te fez, como Ele te projetou, que talentos Ele te equipou, com que dons Ele te deu, para que você possa servir a Deus. É isso, irmãos. A gente precisa de... Olha para quem está do teu lado aí. Você vai encontrar algumas pessoas que estão aqui hoje porque foram convidadas numa conversa de faculdade, que foram convidadas muitas vezes num trabalho, tudo mais. Deus te deu coisas para que você pudesse servi-lo aonde você estiver. Toda honra e glória é para Ele, irmãos. Nossos dons, nossos talentos, tudo é para Ele. Se nós entrarmos numa onda de buscarmos um sucesso na nossa vida, esquecemos que é para a honra e glória dEle, nós estamos correndo sem alvo nenhum, nada. Leandro, eu tenho uma corrida, eu tenho desvios, eu tenho situações que me tiram, mas legal, falamos sobre treinamento, falamos sobre prova, é o prêmio, o meu negócio é ganhar, sou competitivo, o negócio é ganhar. Irmãos, a ênfase de Paulo está na recompensa do texto que nós lemos em 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Paulo não é um cara bonzinho, não, eu só estou aqui competindo, eu não quero ganhar não, só estou brincando. Ele não queria perder a recompensa dele. Assim como eu e você devemos receber essa recompensa, uma coroa incorruptível. Essa coroa será dada àqueles que permanecerem com o alvo em Cristo, permanecerem firmes servindo a Cristo, aqueles que permanecerem com o olhar fixo no nosso alvo, no meu alvo, no seu alvo, que é Cristo. Paulo tinha um grande objetivo na corrida dele, ele estava glorificando o Senhor, ele estava de alguma maneira ganhando os perdidos, ele estava edificando os cristãos, e ele estava disposto a pagar qualquer preço para alcançar isso.
Eu e você enfrentamos uma corrida diariamente, é um fato. E essa corrida da fé cristã, da graça, irmãos, é uma maratona que vai levar a nossa vida inteira. Em Hebreus 12, capítulo 12, versículo 1, diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paciência. Nós não podemos relaxar, nós não podemos descansar em nenhum momento, a gente precisa ficar alerta. Sabe por quê? Porque a gente tem um adversário. Se a gente relaxar, a gente vai ser ultrapassado, a gente vai ficar para trás, a gente vai perder tempo, a gente vai sofrer muitas situações por conta que nós perdemos o alvo. Vamos errar, nós vamos ter que pegar um caminho muito maior, simplesmente que nós não estamos atentos, olhando com o olhar fixo em Cristo, porque nós temos um adversário que tenta nos tirar do alvo. 1 Pedro 5,8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Dia após dia, irmãos, nós vivemos nessa caminhada. Eu queria te dar 4 conselhos para terminar, muito rápido. Primeiro, persevere até o fim. Beleza? Perseverança, persistência, isso faz parte da corrida cristã. A gente precisa ficar fiel até o fim para que a gente possa vencer. Essa coroa não é daqueles que começam e desistem, mas é aqueles que perseveram até cruzar a linha de chegada. Versículo 25 do texto que nós lemos, 1 Coríntios 9: mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A recompensa para nós é uma coroa que dura para sempre, é uma eternidade com Deus. Precisamos permanecer firmes até o fim. É difícil, complicado, tem dias que tudo vai contra você permanecer com os teus olhos em Cristo, mas permaneça, persevere, porque o Deus que propôs a corrida é aquele que te dá a capacidade de encará-la e de chegar até o fim. Oh, Jesus, eu creio nisso, creia nisso também. Segunda coisa, negue-se a si mesmo. Jesus morreu e ressuscitou para que nós não vivêssemos para nós mesmos, mas para Ele. 2 Coríntios 5,15, Paulo diz o seguinte: e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, eu e você não vivemos. Se nós entendemos o que Cristo fez por nós, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Deus. Em Gálatas, Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, então a minha vida é fruto do Espírito que habita em mim, então tudo é diferente. Corre. Irmãos, nós precisamos viver uma vida lembrando disso. É uma vida de negação, sim. E é interessante, irmãos, que é uma vida de negação. A gente se orgulha de não fumar. Eu não fumo, ou eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas e a inveja, hein? E uma série de outras coisas que nós fazemos, que a gente acha que tem os pecadores e os pecadinhos, mas será que a gente tem vivido essa negação? Será que a gente tem vivido essa negação? Não, eu não faço nada, eu sou um cara bom, eu não vejo pornografia, eu não fumo, eu não faço fofoca, eu não faço nada. E a disciplina na leitura da palavra? Não, mas eu nunca leio a Bíblia, não tenho tempo. E a comunhão com Cristo através da oração, devocional, etc, etc. Precisamos negar a si mesmo. A terceira coisa, santidade, irmãos, é essencial na caminhada cristã. A santidade é ser separado do pecado. A gente sabe muito bem o que é certo e errado. A gente sabe muito bem o que é certo e errado. Existe uma luta sim contra o pecado. Hebreus 12:14: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá Senhor. Nós não vamos ver o Senhor se nós não seguimos a paz com todos e a santificação. Então não adianta eu correr essa corrida se eu não lutar contra o pecado, se eu não me negar. Eu acredito que você vai conseguir correr, mas se eu me fingir de um corredor nessa corrida, não, se não tiver negação, se não tiver luta contra o pecado, não tem coroa lá no fim. 1 Pedro 2,16: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus em qualquer momento, não importa se você está sozinho, escondido, lá no quarto, aonde estiver. Irmão, o salmista no Salmo 139 fala: não tenho para onde ir, se eu for lá no abismo, no mais profundo, Deus está. Se eu subir nas asas da alvorada, no lugar que só as águias, não tem como fugir de Deus, não tem, não adianta, não tem lugar que você vai, pode se trancar, pôr um cobertor embaixo da cama, no banheiro, não tem. Precisamos viver como servos de Deus, Deus está em todo lugar. E Paulo fala em 1 Coríntios 9:27, esse Paulo que está falando que a gente tem que correr, esse Paulo que está correndo, que quer encontrar essa coroa, Paulo está falando: eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esse cara não está falando, dando conselho para nós, está falando fora, ele está falando: eu tenho a minha luta também, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. É uma luta diária sim, nós precisamos sempre, ponto 4 e último, escolher a vontade de Deus. O salmista no Salmo 143:10 fala o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Fazer a vontade de Deus é se guiar nesse terreno plano, olhando para um alvo, não tirando o nosso alvo de Cristo. E é Deus que nos dá esse caminho para que possamos andar, para que nós não possamos não nos perder, porque nós temos sim um guia, o Espírito Santo nos guia, nós temos instrução de Deus. É fácil, Leandro? Não, é muito difícil. Caminhada cristã é muito difícil. Desculpa ser sincero com você, talvez esteja aqui com a gente há pouco tempo. Uma corrida para corajosos, uma corrida para persistentes, é uma corrida de muita cruz. Lucas 9:23, Jesus fala: se alguém quiser me seguir, toma a sua cruz e siga. E a gente sabe que cruz tem a ver com renúncia, cruz tem a ver com abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que parece bom, mas a gente sabe que é ruim. E aí Paulo fala em Gálatas 5:7, uma outra carta, um outro público, mas a mesma figura. Ele fala: vocês estavam correndo muito bem. Ele elogia, e depois que ele faz elogio, ele dá uma porradinha. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Uma pergunta. É como Paulo falasse para mim, para você, falasse: ei, está correndo tão bem, tão bonito, caiu, cara, se deixou levar pelo mundo, pelas influências, pelo pecado, pela carne. Por que? Você estava correndo tão bem. E talvez essa seja a realidade para nós, irmãos, porque nós não somos perfeitos, nós temos uma luta realmente, como Paulo disse, com a nossa carne. Nós vamos pecar, nós vamos cair, e nós temos um Deus que nos perdoa, justo, fiel, a graça, a misericórdia renovada a cada manhã, graças a Deus por isso. Mas talvez a pergunta é essa: mas e aí? Por que vocês se desviaram? Vocês estavam indo tão bem. Porque não são poucos, irmãos, que corriam e agora não correm mais. E talvez essas pessoas não sejam cínicas, talvez seja um momento de fraqueza. E o que acontece muitas vezes, irmãos, a mesma coisa que aconteceu com um personagem chamado Davi. Quando Davi se desprendeu do rebanho,
esse cara que conhecia os mandamentos, esse cara que tocava a harpa, esse cara que dançava diante de Deus, ele fraquejou e se deu ao luxo de se desviar do alvo, se deu ao luxo de sair do caminho, se deu ao luxo de ter uma aventura qualquer lá fora, assim como outra figura conhecida chamada filho pródigo, que está ali junto ao pai, que tem um alvo, que está ali e resolve ter uma aventura fora. Mas o que acontece com Davi é que o profeta Natan lhe pergunta: Davi, parafraseando, irmãos, me permitam, Davi, por que você parou de correr, mano? Por que você parou de correr? E essa é a pergunta que nós vamos nos fazer todo dia, irmãos. Ei, Leandro, por que você parou de correr? Dan, por que você parou de correr? Flávio, por que você parou de correr? E no caso de Davi, irmãos, a pergunta deu certo, porque pouco tempo depois, esse salmista tem saudade dos pastos verdejantes, esse cara tem saudade das águas tranquilas, esse cara tem saudade da vale do cajado do pastor, esse cara tem saudade da mesa farta e do cálice transbordante, esse cara tem saudade da unção com óleo, esse cara tem saudade da bondade e da fidelidade diária do Senhor, que certamente alcança ele como alcança eu e você. Se nós temos tudo isso, irmãos, assim como o salmista tinha, como Davi tinha, assim como o escritor de Salmo 23, que está Davi, tinha, por que nós vamos para outro lugar, irmãos? Por que nós paramos de correr essa corrida? Por que nós nos desviamos? E aí o Salmo 119, no versículo 176 diz: andei vagando como uma ovelha perdida. É um clamor: vem em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Irmãos, que a gente não deixe de correr, que a gente possa continuar correndo até o fim, irmãos. Não sei quantos anos serão isso, não tenho como saber, não sei se nós seremos recolhidos, ou se nós teremos a oportunidade de ver Cristo voltando, nós não sabemos, mas enquanto você está por aqui, continue correndo a corrida que é proposta. E se um dia chegar o momento onde a gente tiver que viver essa eternidade, que a gente diga como Paulo, em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, que a gente possa receber essa coroa, que vai durar para sempre, uma eternidade com Deus. Vamos orar? Feche os olhos.